pessoas seriam as responsáveis por fazer tudo, fazer visita técnica, planejamento, elaboração de contratos, elaboração dos projetos, monitoramento. Então isso em termos de um estado todo, mesmo que o Santa Catarina não é um estado tão grande, mas é impossível, e essas pessoas também têm outras atribuições nos seus órgãos. O comitê gestor eram entidades muito mais de caráter consultivo, tendo entidades representativas de organizações sociais, o sistema de informações gerenciais para se monitorar os dados do projeto, o cadastro estadual de pagamentos de serviços ambientais, que serviria para aqueles proprietários que quisessem participar, teriam que fazer um cadastro em algum sistema que deveria ser elaborado, e editais de convocação, que cada projeto seria por meio de editais, com regras, enfim. E aí estava estruturado o programa. Então, a lei de 2010, ela, além de instituir a política, ela criou o programa. Então, o programa ele era dividido em subprogramas, voltados à unidade de conservação, formações vegetais e água, estabelecia que os valores a serem pagos, os valores do pagamento de serviços ambientais, de acordo com a qualidade da água e de acordo com o tamanho da propriedade, de ser pequeno agricultor familiar, eles receberiam 100%, 50% ou 20% do valor de referência, né, do valor do serviço ambiental, que era estabelecido como 30 sacas de milho por hectare ano, segundo lá as políticas geral de preços mínimos. Então, porque a gente vê às vezes a saca de milho varia todo dia, mas é que varia na questão de bolsa de valores. E o governo federal, a Conab, estabelece valores de preços mínimos para diversas commodities, né? E o milho não é diferente. E aí esse valor tem uma constância, então é o valor mínimo estabelecido por ano, que há vários anos não altera muito. E aí a gente tentou executar essa lei da forma que estava, estabelecendo como é que a gente vai trabalhar com todos os proprietários do Estado. Como é que a gente vai estabelecer contratos a longo prazo, que é o que se determina no projeto de PSA, se nós temos orçamentos anuais. Então hoje a gente, digamos que o fundo de PSA tenha lá 10 milhões. A gente assina 1.000 contratos comprometendo esses 10 milhões. A gente assina um contrato de 5 anos com o proprietário. Aí nós conseguimos 1.000 proprietários. Quantos proprietários tem no Estado? E o ano que vem, o orçamento esse ano foi 10. O ano que vem é 2 milhões. Como é que eu cumpro com esses contratos? Como é que eu consigo expandir um projeto para outras áreas do Estado? Né? Então, tudo isso, e como é que as 5 pessoas da comissão técnica estabelecem todo o monitoramento desses projetos. Então, tudo isso a gente começou a trabalhar e saber como é que nós iríamos vencer essas dificuldades, e elaboramos uma proposta de alteração da lei. Pegamos todos os pontos que estabeleciam isso, revimos todos os equívocos conceituais, e também, assim, é importante falar que a lei ela foi instituída em 2010, mas ela foi começada a discutir lá para 2008, 2009, e o que se entendia de ações de PSA era isso. Tanto é que ela é um copia e cola do projeto de lei federal. E de lá para cá, muita coisa foi trabalhada, muitos resultados foram acontecendo, e hoje nos permite rever essas ações, rever essas orientações e melhorar a lei. Já que a gente não conseguiu regulamentar ela do jeito que estava, e muito menos executar, então a gente preferiu fazer uma revisão e propor uma nova proposta, né? uma nova minuta de lei. Desde 2014, então, a gente refez tudo, refez os cálculos, refez fórmulas de valoração, como se valorar, de indicar, e o mais importante é que qual é o papel do Estado. Nós, como Secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ela não é a executora da política pública, ela é a formuladora dessa política. E, então, qual é o nosso papel? O nosso papel é orientar as ações, orientar como se deve executar os projetos de PSA, que critérios mínimos devem ser considerados, auxiliar os municípios nas suas leis municipais, auxiliar nas articulações regionais,
ações técnicas para se elaborar isso. Se o município ou a região quer desenvolver, não sabe como valorar, vai na lei, a lei diz como dar caminhos de como valorar, dar caminhos de como executar, enfim. Então esse é o papel que a gente colocou como lei, até porque a gente poder monitorar os projetos de PSA no Estado de uma maneira mais concreta, no sentido de a gente, das ações serem com a mesma metodologia, com as mesmas formas de execução, a gente tem os mesmos indicadores de resultado desses projetos, que até então São Bento do Sul desenvolve de um jeito, Joinville de outro, Camboriú de outro. Então a gente vem trabalhando com eles agora para unificar essas ações. Pode passar. Então aqui só para mostrar um pouco de como é que a gente trabalha. Então essa é uma fórmula da valoração do serviço ambiental. Então a gente colocou na lei como uma fórmula indicativa. Então, se tiver um projeto que quiser usar uma fórmula específica que se desenvolveu por lá pela região, não há nenhum problema, desde que se considere nessa forma de valoração custo de oportunidade da terra, índice de conservação em boas práticas, que é o quanto aquela área, aquela propriedade é relevante em termos ambientais, as características dela, de sucessão, características florestais, características de biodiversidade, enfim, tudo isso maleável de área para área, região para região, e o tamanho dessa área natural. Então, qualquer fórmula é válida, desde que considere esses fatores, né? Mas essa fórmula em específico, ela é uma fórmula que ela foi elaborada por economistas, é um grupo de economistas lá da Universidade do Rio de Janeiro. Eles foram contratados pela Fundação Boticário e acabaram desenvolvendo uma fórmula simples, que nada mais é, o custo de oportunidade da terra é um valor de arrendamento. Eles utilizam, nacionalmente, eles utilizam o custo de oportunidade, o custo de produtividade da pecuária, custo de oportunidade da terra de pecuária de baixa produtividade. Então, por que é isso? Por que é o baixa produtividade? Por conta que o PSA ele é sempre um valor simbólico de incentivo, ele não pode competir com uma atividade econômica. Se ele competir, é óbvio que quem que vai querer plantar milho, arroz, feijão, enfim, qualquer alimento, tendo todo o risco climático, risco de pragas, risco da semente, custo de colheita, de plantio, de monitoramento, se ele pode receber por área verde o mesmo valor ou até mais do que da produtividade. Aí ninguém mais come, ninguém mais produz. Então, o PSA também tem que ter esse cuidado de que os valores têm que ter uma parcimônia, um valor que ele não seja tão competitivo assim, seja atraente, sim, né? Porque tem que ser atraente para as pessoas participar, mas também não pode ser tão objetivo porque fica muito fácil migrar tudo para a questão de conservação, né? E aqui essa é uma tabelinha, claro que ela está pequena, mas é só para exemplificar como é que são os valores. Então estabelece cada um daqueles critérios de conservação da área. Então estabelece lá se é água, se na região tem agricultura orgânica. Faz sentido a gente falar em proprietários que desenvolvem agricultura orgânica. Então o cara que desenvolve agricultura orgânica ganha um X valor lá. O cara que desenvolve, tem regiões que tem muito problema com incêndio, o cara que tem aceros na sua propriedade ganha pontos tal. Mas aqui em Tubarão é diferente, aqui em Tubarão a gente trabalha com outras coisas. Então, a planilha é extremamente variável conforme cada região. Então, como é que a gente pretende, dentro dessa proposta que a gente tem de lei, como é que a gente pretende executar? Sendo que a nossa operação, a gente estabelece a política de pagamentos ambientais, a gente não fala do programa. Então a gente colocou que a nossa forma de execução é por meio de planos, programas e projetos. E esses planos, programas e projetos podem ser a nível estadual, regional ou municipal. Sempre tendo aquela relação dos princípios dos atores envolvidos como condicionante para existir esse tipo de ação. Aí é importante falar, esqueci de falar no início, que também falar em PSA, nós não vamos resolver todos os problemas de conservação ou o problema de uma bacia. Então o PSA é uma ferramenta de conservação, uma ferramenta a mais para a gente trabalhar a questão ambiental numa região, né? Ele sozinho não vai resolver todos os problemas.
Então, para a gente executar, a importância de ter esses atores, de ter um arranjo institucional ativo, consistente, né? Então, minimamente ter a figura do usuário, lá do beneficiário do serviço ambiental e do proprietário da terra, o provedor do serviço ambiental, minimamente tendo essas duas figuras. A gente sabe, por exemplo, se a gente trabalhar com uma Casan aqui, não sei se aqui é Casan, mas a Casan, ela interessa para ela a qualidade da água, a qualidade e disponibilidade da água. Mas o negócio dela não é. Tem todo um trabalho com o PSA, tem todo um trabalho de ir lá visitar, mobilizar o proprietário, que também não é fácil mobilizar proprietários para participar de um programa como esse. Pode ter o valor que for, a gente já sabe que a adesão é um dos maiores gargalos de projetos como esse. Tem muitas coisas a serem trabalhadas, como eu vou perder o poder da terra, as pessoas estão cobrando a minha terra, eu nunca mais vou poder mexer aqui. Tem uma série de barreiras que tem que ser ultrapassadas nesse tipo de projeto. Então, quem vai trabalhar com isso? Sempre precisa ter uma figura de um executor. Esse executor pode ser a Fundação do Meio Ambiente, pode ser uma ONG, pode ser uma cooperativa, um sindicato, um consórcio de meio ambiente, enfim. Alguém que tenha capacidade técnica e capilaridade para trabalhar com esses proprietários na região. E outros parceiros apoiadores, né, como outras ONGs, financiadores, enfim, outros. A Agência Nacional de Águas é muito parceira desses projetos, né? Enfim, tem que ter essa figura estabelecida, comitês de bacia, figura estabelecida de um comitê gestor para se estabelecer e entender que o projeto de PSA não é a gente que passar recurso, a gente saber o que a gente quer. Se nós vamos trabalhar a água, o que a gente quer daqui a 5 anos, 3 anos? Melhoria em turbidez, melhoria na qualidade, maior disponibilidade, enfim. O que se quer e a gente tem que monitorar para saber, para a empresa entender que o que ele está investindo realmente está trazendo retorno para ele. Pode passar. Então, assim, um exemplo, aqui a gente focou no exemplo de recursos hídricos, mas tem outros exemplos de biodiversidade, EPN, enfim, mas não vou ficar a tarde toda falando. Mas recursos hídricos, se a gente for trabalhar com recursos hídricos, o que a gente tem que mapear primeiro? Quem são os usuários? Quem são os atores da região que estariam interessados na conservação do recurso água? Companhias de abastecimento público, empresas de geração de energia, hidrelétrica, agricultores, empresas agropecuárias. A gente já recebeu agricultores arrozeiros, associações de arrozeiros interessados na questão de manter a água na bacia deles lá, por conta que isso afeta a produtividade deles. Poder público, empresas da indústria têxtil, cerâmica, enfim, metal mecânica, enfim, as indústrias que precisam de água no seu processo produtivo. Às vezes só precisa de água em quantidade, ela não precisa ter uma boa qualidade, mas mesmo assim, da onde sai essa água, né? Hoje a gente vive num estado que não tem esse problema, mas São Paulo vem tentando trabalhar isso há muito tempo, e deu no que deu, né? Então, para se trabalhar nisso, quais modalidades de PSA? Minimamente se tentar conservar floresta em pé, nascentes e matas ciliares, para a gente estar falando em recursos hídricos, né? E também recuperar nascentes e matas ciliares. Minimamente o projeto tem que ter isso. Mas dependendo dos atores, de recursos, de quem está envolvido na bacia, pode-se ampliar um pouquinho esse projeto, melhorar o projeto, com a questão de inclusão de conservação e recuperação de áreas naturais fora do APP, então pegar num contexto maior, num contexto de bacia, num contexto de propriedade, inclusão de práticas de conservação do solo, de ter a questão de plantio direto, curva de nível, enfim, práticas de conservação do solo que a Ana é muito parceira disso, manutenção de estradas, que eles trabalham muito também. Pode passar? Então, assim, quando se vai trabalhar, o que a gente tem que fazer minimamente para se planejar um projeto? Porque por onde se começa? Eu quero estabelecer um projeto aqui em Tubarão. Mas por onde é que eu começo? O que é prioritário? O que eu quero para esse projeto? Onde é que eu vou trabalhar? Então, minimamente é fazer ter o uso do solo da região. Isso a gente tem lá na secretaria, então não é uma coisa que
envolve recursos financeiros. Então, o uso do solo aqui é o uso do solo da Fátima, que foi feito em 2008. É atrasado? É, mas é um dado que pelo menos a gente tem para se começar. É melhor do que começar no escuro, né? Pode passar? Esse aqui é o município de São Bento do Sul, que a gente só mostrou, só trouxe como exemplo, né? Aqui o mapeamento das microbacias do município, o principal curso d'água e o principal ponto de captação deles, no caso. Então, se mapeou, aqui se fez pegou todo o curso do rio principal, os tributários, se estabeleceu um buffer de 15 metros para cada lado de uso do solo, para a gente entender quais são as áreas que tem maior pressão, quais que não tem, dependendo de parceiros e da quantidade de recursos, pode trabalhar a bacia toda. Ah, não tem recurso, tem pouco recurso, vamos começar com uma área pequena, pode passar, por favor? Vai reduzindo conforme o que se quer para se fazer um planejamento mínimo. Então aqui só na parte, a montante do ponto de captação, os principais usos do solo ali que se tem, né, de área urbana, floresta, cidade